Quem quer ser o maior? Quem quer ser o maior, que seja o melhor. Essa é a dinâmica que Jesus apresenta para os discípulos. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 10, relata que os discípulos estão disputando quem é o mais importante no reino dos céus. E Jesus se dá conta dessa dinâmica de disputa de poder entre os discípulos. E Jesus pergunta: o que vocês estão falando pelo caminho? E ninguém queria falar. E então Jesus coloca eles num círculo, pega uma criança e coloca no meio e fala: quem quer ser o maior, que seja como uma criança. Quem quer ser o maior, que se faça como uma criança. Por que Jesus pega uma criança e coloca como exemplo para os discípulos e coloca para nós todos? Porque essa ambição, essa disputa de querer ser o maior está muito presente em nós. Mas Jesus fala: se você quer ser o maior, você tem que ser o melhor. Mas melhor em quê? Por que Jesus pega uma criança? Pela sua infantilidade, imaturidade, pela sua inocência? Claro que não, porque ninguém gosta de pessoas imaduras, infantis e inocentes. Nós queremos pessoas espertas, vivas, eficazes, perspicazes. Claro que não sejam traiçoeiras, são coisas bem distintas. Mas Jesus coloca uma criança no centro pela sua humildade, no sentido de depender. Se uma criança não tem o cuidado do pai, da mãe ou dos genitores, ela acaba morrendo. Então, ter essa humildade que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos um do outro, que nós somos interdependentes. Eu não sou maior que ninguém, não depende das funções. Cada um tem diferentes funções e dinâmicas de vida, mas todos nós somos iguais. Somos pessoas dependentes que precisamos uma das outras e precisamos também de Deus, porque também precisamos da orientação, da sabedoria e toda a dinâmica que Deus nos fornece e nos concede e nos oferece. Então, dentro dessa dinâmica da humildade, da interdependência que a criança tem com os seus pais e que nós, na nossa vida espiritual, nós temos com Deus, também a criança é uma pessoa capaz de perdoar com facilidade. Você lembra no seu tempo de criança que você brigava um dia com seu companheiro ou seu vizinho, no dia seguinte voltava a brincar como se nada tivesse acontecido? Então, essa facilidade de perdoar, de ter compaixão também. E é muito interessante que muitas vezes os pais, eles brigam por causa dos filhos. Os pais ficam brigados e os filhos outro dia estão jogando futebol junto, estão brincando junto. E é muito interessante que nós, os adultos, nós somos pessoas rancorosas e muitas vezes nos amargamos a vida, o que a criança não tem. A criança não se amarga, ela simplesmente vive a vida conforme ela se apresenta. A criança também, ela não tem disputa de status, de classe social. Tem crianças que são agricultores que brincam com o filho do médico e não se pergunta isso. Você é filho do médico, você é filho do agricultor. Não existe essa pergunta, essa diferença. Não vivem pelo status. Nós, os adultos, muitas vezes disputamos o status. Queremos ser o mais importante, ter o mais poder, ter o mais elegante. Só cuidamos das aparências. As crianças não olham para o status, para a classe e nem para a cor. Elas simplesmente vivem a vida do jeito que elas se apresentam. Elas simplesmente querem estar em relação, porque o Deus dos cristãos é um Deus em relação e nós somos seres em relação. Nós somente seremos realizados na nossa vida se estamos em relação sempre com os demais e com o mundo. Mas não somente isso, a criança também nos leva a um outro patamar, a outro nível, que ela vive na justiça. Quem ensina as crianças a mentir são os pais. A criança vive na verdade. Ela não tem tabus de viver e de falar. Ela simplesmente vive e fala aquilo que é.
Mas os adultos começam a ensinar para que a pessoa começa a mentir. Essa é a dinâmica diferente. Então, se nós vivemos como pessoas verdadeiras, como pessoas que não fazemos diferença entre status e classe social e que nos damos conta que somos pessoas interdependentes, então nós estamos sendo os maiores nos reinos de Deus, estamos sendo os melhores, porque isso implica a dinâmica em nós de ser pessoas disciplinadas para continuar essa dinâmica da criança, de ser pessoas que constantemente estamos instruindo-nos para melhorar, para dar o meu melhor e constantemente gerando sabedoria. Quando eu falo gerando sabedoria, é quando eu sou capaz de gerar não só algo que seja beneficioso para mim, mas que gera benefício para o maior número possível de pessoas. E isso faz com que você seja o maior não somente no reino dos céus, mas também o maior neste mundo e o melhor neste mundo. Se você quer ser o maior no reino dos céus, seja o melhor neste mundo. Seja o melhor pai, a melhor mãe, o melhor irmão, a melhor irmã. Seja o melhor naquilo que você faz. Não importa qual seja o seu trabalho, a sua profissão. Seja o melhor, porque isso faz com que você seja o maior no reino dos céus.